Parece que a temporada de emissões em fundos imobiliários vai esquentar no ano de 2026. A gente já tá com emissão na rua e essa emissão que eu vou tratar hoje é aquela emissão raiz. Clássica. O gestor vai ao mercado, traz dinheiro, com dinheiro compra fundo. Não tem troca de cota, não tem alavancagem com CRI, não tem, te pago daqui a 2 anos. Essa é raiz, essa é padrão. Tô falando da emissão do LZR. Hoje você vai entender como o gestor vai tentar botar dinheiro no bolso do cotista com essa emissão. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários. Hoje você vai ver que fundo imobiliário não é só dividendo, é também dividendo, mas não é só dividendo, vem comigo. Na largada, já vou pedir o seu like, que o like não é tributado, ajuda a gente a entender o tipo de conteúdo que você gosta. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você saber quando a gente postar mais vídeo aqui para você. Vamos lá, emissão do LZR. Primeiro, o que ele está fazendo nessa emissão? Nessa emissão, ele quer captar 528 milhões, ele vai emitir 50 milhões de cotas. O que ele vai fazer com essa grana? Ele colocou aqui no prospecto. Importante destacar que nem toda emissão tem prospecto, tá, turma? Que emissão tem prospecto? Aquela que vai para público geral. Se a emissão é para público geral, tem que ter prospecto. O prospecto é essa belezinha de documento aqui que tem mais de 200 páginas. E um dos itens que eu mais gosto em todos os prospectos é quando o gestor mostra quais são os ativos-alvo, a famosa destinação dos recursos a serem captados na emissão. É um item que é obrigatório, mas nem sempre é absolutamente transparente. Todo prospecto vai ter lá, como é que o gestor vai alocar o recurso, a famosa destinação, né? Só que ele pode ser bem genérico. Eu vou alocar conforme política de investimentos. Então tá lá no regulamento dizendo que ele pode comprar imóvel, pode comprar CRI, ele não é específico. Aqui no caso, o gestor deu as melhores informações que ele poderia dar. Então ele colocou aqui que ele tem 6 ativos-alvo, que perfazem 615 milhões. Ricardo, ele vai captar 528. Como é que ele tem um pipeline? A turma gosta de gastar o inglês, né? O pipeline, uma lista de ativos-alvo de 615 milhões. 528 é a emissão-alvo, base. Mas ele pode gerar lote suplementar. Se ele tiver muita demanda, ele pode ir no lote suplementar. E aí ele chegaria nesse valor para comprar tudo isso daqui. Ou eventualmente pega um pedacinho e faz alguma coisinha de alavancagem, coisa pequena ele poderia fazer um seller finance para pagar depois. Enfim, o fato é que ele tem esse pipeline de 6 ativos. Inclusive, o gestor deixou claro, tive reunião com o time da Aliança, que a ordem de aquisição é essa, inclusive. Não tá aleatório, tá na ordem de aquisição. Conforme ele foi enchendo esses 528 milhões, a ideia é ir comprando os ativos nessa ordem. E eu vou me atentar, vou usar o primeiro como exemplo e ele vai se aplicar aos demais, tá? Porque como o primeiro não só é alvo do gestor, como ele já comprou, ele anunciou um fato relevante no final de dezembro referente à compra deste ativo, então ele já anunciou essa compra, fica mais claro da gente entender qual é a lógica. O que essa tabela aqui mostra pra gente? Essa é a lista de desejo. O primeiro ele já comprou, então o primeiro é um laboratório Fleury, um laboratório de diagnósticos na cidade de Campinas. Sei lá, o fato relevante saiu no dia 30 de dezembro. O valor, ele colocou aqui no prospecto, e eu estou usando o prospecto como base. Durante o conteúdo, eu vou detalhar mais para vocês os números específicos. Mas ele fala, valor estimado aqui de aquisição 52 milhões, é um imóvel que tem 4.300 metros quadrados, contrato de 180 meses, atípico, vencendo lá em 2040. O yield on cost no primeiro ano é 10,40. Isso é um dado bem interessante. Por quê? Se o yield on cost é 10,40, e aí a gente vai estimar aqui que as receitas do fundo comam aproximadamente, vamos colocar aqui, 1% da renda anual que o ativo gera, e a renda anual que o ativo gera nos dá o conceito de cap rate. É como se o cap rate dessa operação fosse, então, 11,40, 11,50. Vamos arredondar no 11,50 aqui. Se o yield on cost, o yield no primeiro ano é de 10,40, eu estou estimando que o cap é de 11,50. Então eu posso fazer contas usando esse cap de 11,50 e eu vou fazer isso aqui com vocês. Vamos colocar cap rate 11,50. Depois eu vou devolver o 10,40 aqui pra gente refazer as contas. O que a minha tabelinha tem aqui? Minha tabelinha tem um imóvel, que é o Fleury Campinas, o valor 52 milhões. A bem da verdade, ele pagou 51,100, mas tem uma
obrigação de pagar mais 7 milhões e meio no futuro se determinadas condições combinadas forem atendidas. Essas condições não foram detalhadas. Eu vou usar isso aqui no cálculo mais para frente, mas vamos trabalhar com 52 aqui por enquanto. A área é 4.300, qual é o cap? 11,5, porque eu peguei o 10,40 aqui e devolvi ainda os custos do fundo, mais ou menos 1%. A renda anual seria isso, o aluguel 115 por metro quadrado. Ele tem esse earnout, que é um pagamento futuro. Então eu vou escrever pagamento futuro para esses conceitos ficarem mais claros na sua cabeça aqui. Melhor do que ficar gastando inglês à toa. Esse pagamento futuro, que é um earnout pro vendedor de 7 milhões e meio. De forma conservadora, vamos considerar que ele vai fazer esse pagamento no futuro. Como é que o gestor da Aliança quer botar dinheiro no bolso do cotista fazendo essas aquisições aqui? Então, primeiro é que você tem estes yields no primeiro ano. Como a tabela não ficou muito clara, eu estou partindo do pressuposto que esse yield já é líquido das despesas do fundo. Esse yield sendo líquido da despesa do fundo, a despesa do fundo sendo 1% qualquer coisa, eu somo isso daí, o cap vai ser, no caso do primeiro, 11,5 como consideramos. Como é que o gestor vai botar dinheiro no bolso do cotista? Primeiro com a renda. Bela renda, né, turminha? O yield no primeiro ano é 10,40. Esses contratos são atípicos, todos atípicos, ou seja, eles vão sendo corrigidos por inflação ao longo de sua vida, sem revisional e renovatória no meio do caminho. Ou seja, este yield on cost, o yield no custo, só vai melhorando ano após ano, até o final do contrato. 11,5, renda anual 5.900, chegamos aqui, aí vem o pulo do gato. Ele vai botar dinheiro no teu bolso com renda, mas a gente entra num cenário de queda de juro agora. Quem viu a última ata do Copom, o Copom já telegrafou: eu vou iniciar o corte de juros. Se não acontecer nenhuma hecatombe, não aparecer nenhum esqueleto no armário, eu vou começar o corte de juros. E em cenário de queda de juros, gente, os investidores começam a aceitar remunerações menores nos ativos de risco, porque a renda fixa vai ficando menos competitiva. A exigência de retorno para o ativo de risco, ela fica um pouquinho menor. Se ela fica um pouquinho menor, eu posso pagar mais por esse ativo, porque a minha exigência de retorno cai um pouquinho. Esse é o conceito de compressão de cap que eu vou mostrar matematicamente para vocês, como isso bota dinheiro no bolso do investidor. Então, primeiro ele tem a renda. O yield on cost lá do primeiro, 10,40. Belo yield on cost ao ano, no primeiro ano já. Joia? Vamos imaginar que daqui a 2 anos ele venda este imóvel. Ricardo, por que 2 anos? Porque me parece crível que em 2 anos a gente esteja vivendo um ciclo de queda de juros e esses juros já estejam num patamar que a exigência de retorno dos investidores seja menor do que atualmente. Logo, um investidor para comprar este imóvel, ele não vai querer um yield on cost no primeiro ano de 10,40 ou um cap rate de 11,5 como estimamos aqui. Ele vai aceitar algo menor, porque a renda fixa já não vai estar mais pagando tão bem. Vamos estimar, vamos colocar números aqui, vamos partir de um cap rate de 9,5. No atual aluguel que a gente calculou, lembra, a gente calculou um aluguel de 115 por metro quadrado, ele já geraria 2 centavos por cota de lucro. Aqui eu já estou considerando que ele captou os 528 milhões, ou seja, aquelas 50 milhões de cotas a mais fora o que já está emitido para todo mundo. Não estou considerando a base atual de cotas, estou considerando já estas cotas desta emissão aqui, partindo do pressuposto que ele capta tudo aqui, os 528 milhões. Só que daqui a 2 anos o aluguel será o mesmo? Não, porque são contratos atípicos que vão corrigindo por inflação ao longo dos próximos 2 anos. Vamos imaginar que o IPCA acumulado ao longo dos próximos 2 anos fique em 7,7%. Nossa, Ricardo, como você é otimista? Pois é, alguém tem que ser otimista, não é verdade? Então, vamos colocar aqui 7,7%, crescimento do aluguel 7,7%. O que aconteceu? Olha aqui o meu resultado. Para o mesmo cap rate de 9,5, ou seja, o imóvel ele é vendido por alguém que topa pagar um valor em que a renda anual representa 9,5% do valor do imóvel. Já gerará 5 centavos por cota de lucro. Gente, é um imóvel de 52 milhões de reais num portfólio que, em captando tudo isso daqui, ele ficará acima de 1.800 bi, se não falha a minha memória. É muito
muita coisa você conseguir gerar 5 centavos por cota com um imóvel de 50 milhões num portfólio de quase 2 bi. Quer ver um número que é mais surpreendente? Vamos calcular qual é o lucro dessa operação. O lucro dessa operação a gente calculou aqui, né? 8 milhões dividido por... Esse é o valor de compra. 52 milhões que a gente pagou lá em cima, mais o earnout. São 14%, grosso modo, tá? Em 2 anos. Ah, Ricardo, parece pouco. Por que parece pouco? Você esqueceu da renda que você recebeu todo ano? Você ainda está recebendo, ainda vai estar recebendo nesses 2 anos, mais de 10% de yield nesse imóvel. Então, vai 10% no primeiro ano, 10% no segundo, grosso modo aqui 20%, mais os 14% daqui, 34% em 2 anos. Seria o seu retorno total, uma conta bem simplificada, se isso aqui se materializasse. E eu estou vendendo num cap de 9,5. E se esse cap fosse 8,5, o meu lucro por cota seria 9 centavos por cota. Só para você ter uma ideia, a distribuição deste fundo hoje, ela é um pouquinho acima de 8 centavos por cota, mas não bate 9 centavos por cota. É como se você estivesse gerando um dividendo extra no ano, só no lucro da venda desse imóvel. Então o gestor, ele bota dinheiro no bolso do cotista com estas aquisições aqui, através do dividendo, que é isso que a maioria da turma olha, mas ele tem essa possibilidade futura de destravar valor através desse mecanismo de compressão de cap. E a compressão de cap, ela é mais eficiente se você consegue comprar imóveis nesse exato momento do ciclo de juros, quando o juro ainda está alto, mas entraremos num ciclo de queda, porque você ainda consegue comprar imóveis com cap mais elevado. Olha o yield on cost do primeiro ano desses imóveis aqui, todos em 2 dígitos, e a gente está falando de imóveis no estado de São Paulo. Os escritórios que ele cita aqui, os imóveis 3 e 6, estão na cidade de São Paulo. Você consegue 2 dígitos neste cap rate de aquisição, e este cenário de queda de juros abre a possibilidade para no futuro você vender com cap rate em 1 dígito só. Nesse momento você percebeu que a análise de fundos imobiliários, escolher fundos imobiliários, não é simplesmente olhar para quem está pagando mais, esse tipo de coisa. Numa simples emissão de cotas, esse tipo de cenário precisa ser avaliado. O que o gestor está comprando permitirá ele vender bem lá na frente? Quanto de lucro será que eu vou conseguir ter nessa venda no momento em que ele for vender esse imóvel? Investir em fundos imobiliários requer uma análise um pouquinho mais apurada, e nem sempre todos os investidores e investidoras têm o tempo disponível para se dedicar a esse tipo de análise. Por isso que a gente da Finclass está aqui, para te ajudar nessa jornada. A gente faz exatamente isso que eu te mostrei aqui. Abre o prospecto de emissão, analisa os imóveis que estão sendo adquiridos, chama o gestor para conversa, para entender qual é o racional, avaliamos se o racional faz sentido ou não, e aí orientamos os nossos assinantes a comprar ou a vender, a entrar na emissão, não entrar na emissão. Então, se você quer a nossa ajuda para montar a sua carteira de investimentos, se você quer a minha ajuda para escolher os fundos imobiliários que vão pagar dividendos para você todos os meses, link na descrição, QR Code na tela com a condição espetacular para você se tornar assinante da Finclass. E aí você ainda leva um conjunto de aulas aí do básico avançado para entender cada vez mais sobre investimentos, live todo dia com os analistas para poder tirar suas dúvidas, a nossa comunidade para você interagir com os outros investidores. Você vai ver que as suas dores são as dores de outros investidores, e a gente vai estar lá para poder auxiliar, esclarecer as dúvidas e ajudar todos vocês na jornada. Link na descrição, não vacila, vem se tornar Finclass também. Isso que eu mostrei para você não vale só por esse imóvel do Fleury, vale para todos os imóveis que estão na lista de aquisição do ALZR, né, o querido Alzirão, como a turma chama, nesta emissão que ele está fazendo esse ano. E não vale só para o ALZR. Outros fundos, quando fazem emissões, nosso papel é exatamente esse: observar as condições de aquisição para saber se, além da renda que ele está trazendo, ele está abrindo a possibilidade de um lucro futuro, porque é assim que a gente ganha dinheiro com o imóvel. A gente ganha dinheiro do imóvel quando a gente compra bem, compra no momento certo, no preço certo, e lá na frente vender e trazer o lucro desejado. E tem uma vantagem adicional que eu não falei para você. Esse lucro aqui, ó, ele vai para onde? No dividendo. E ele vai ser distribuído para o cotista, pessoa física, isento de imposto de renda. Olha que beleza. Então, não vacila na hora de olhar prospecto de emissão de fundo imobiliário. Tem que observar se as condições de compra permitem a materialização desse tipo
de cenário. Para ter um lucro dessa magnitude aqui, a gente simulou 27% em 2 anos. Eu vou precisar de um cap rate heróico, um cap rate de 4,5%. Essa compra não tá tão bacana assim, né? Eu vou depender muito mais de um crescimento de aluguel. Crescimento de aluguel, quem consegue capturar? Ou você comprou imóvel com aluguel mega amassado, ou você comprou imóvel numa região super premium que o aluguel vai crescendo ano após ano. As nuances são exatamente essas. Eu quero saber nos comentários quem aqui é cotista do LZR e tá avaliando essa emissão. Vai entrar na emissão? Não vai entrar na emissão? Tá gostando? Gostou do pipeline dos ativos? Mas Ricardo, ele não disse no detalhe de cada ativo qual é que ele tá comprando. Gente, o gestor adoraria fazer isso. Ele adoraria. Mas por vezes ele não pode. Tá? Porque existem acordos de confidencialidade entre comprador e vendedor. Então você não pode escancarar o negócio. E aí, quando o negócio se conclui, ele colocou no fato relevante. Olha, o ativo de Campinas era o primeiro, 51 milhões, eu paguei, tem esse earnout de 7 milhões e meio, enfim. Depois ele dá o disclosure. Quero saber nos comentários quem é cotista do LZR, quem tá pensando em entrar nessa emissão. Outros fundos que estão com emissão. Qual curiosidade você tem? Que fundo está fazendo emissão aí? Você quer saber se os ativos que ele está comprando são bons, se vai ter compressão de cap ou não? Conte para mim nos comentários, porque eu voltarei aqui com mais vídeos de fundos imobiliários para vocês. Te espero no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.